André, tá gravando aqui. Eu sempre curti escrever, mas aí quando eu estava na faculdade me chamaram para um estágio numa produtora. E eu era editora, na verdade, montava os filmes da produtora. E aí eu sempre curti escrever, tinha uma amiga que era roteirista, daí ela falou, Patrícia Mello, que hoje em dia é uma escritora famosa, fez vários livros, filmes e tal. E aí a gente fez uma dupla de Patrícias e começou a fazer uns vídeos para a empresa, assim, o marido dela tinha uma produtora e o meu também. E a gente começou a fazer vidinho assim para Nestlé, para Brastemp. E aí eu me dei bem, curti e fiquei, larguei de ser editora, saí. E aí como eu tinha trabalhado em edição e sempre fiz uma coisa acompanhando as produções, eu tinha uma ideia bem clara do processo inteiro, assim, e de como a coisa pega no fim é na edição, né? O editor que se ferra. Então assim, foi uma coisa legal, porque foi um trabalho que me deu uma visão boa do processo e para fazer o roteiro isso é importante, né? Porque senão você faz um roteiro muito mirabolante e o cara se ferra lá na hora de montar. Aí eu comecei a trabalhar para várias produtoras, fiquei um tempo em uma produtora só, como fixa, depois saí, fui para trabalhar para outras e aí fiquei assim, free fixa. Precisão, tecnologia, coragem. Cada etapa milimetricamente planejada. Durante 4 meses, a Mirklink e sua equipe enfrentam ondas, icebergs e tempestades para desvendar os segredos da Antártica. Junte-se à tripulação do Paraty 2 nessa incrível jornada ao continente gelado. Eu já fiz vários, tem uma turma que é de aventureiros, amigos meus da Expedição Filmes, eles fazem 1000 aventuras, tipo, vão atravessar o Saara a pé, remar na Antártica, fazer... E aí cada coisa, a gente fazia uma série que era EXN Action Tour, que era programas para o EXN. Nesse caso acontecia, eles iam na aventura, faziam a aventura, voltavam e assistiam o material junto e a gente transformava aquilo numa história, fazendo uma locução, interligando os depoimentos. Agora eu continuo trabalhando com eles, tem casos que eles vão, como agora a gente vai fazer uma série nova aqui no Giramundo, eles vão gravar, a gente estava roteirizando antes, então eu faço uma pauta, tipo assim, você vai lá filmar os pinguins da Antártica, então você vai lá e não esquece de gravar o habitat, os pinguins, as pessoas, saber o que eles comem, entrevistar biólogo, dou uma coisa assim, um checklist, para eles não esquecerem. Mas aí quando volta é o mesmo processo, assistir tudo junto, dar uma decupada juntos e aí a gente decidir qual o rumo que o documentário vai tomar. E chega às vezes mudar na hora que você está pensando em uma coisa e depois quando você pega as imagens, vocês mudam o rumo? Completamente, acontece muito isso em documentário. Eu falo que é um roteiro que não existe roteiro, é um roteiro aberto, um roteiro mutante. Você faz um esqueleto, na verdade, do que você imagina. Então você imagina que as coisas vão se passar dessa maneira. Mas é na hora que você está lá gravando, 1000 coisas acontecem, personagens aparecem, você acha um tiozinho super legal que tem uma história bacana, aí você filma ele, filma a casa dele, embarca na história dele, isso vira uma parte do documentário. O documentário é uma coisa muito imprevisível. O diretor pode ajudar muito no processo de criação do trabalho. Assim como ele vai continuar criando depois que você dá o roteiro para ele, né? E um diretor pode destruir um bom roteiro e um diretor bom pode levantar um roteiro medíocre. Quando ele está desde o início, é muito bacana porque você faz a concepção junto, discute os pesos, os assuntos, as coisas, uma relação intensa. Às vezes eu me meto, por exemplo, essas novelinhas que eu fiz na África, eu já me meti na escolha de elenco, né? Porque eu estava lá, estava no meio da coisa toda e eu tinha concebido os personagens, então eu me meti. Mas normalmente o diretor assume, quando você passa o roteiro e está aprovado, aí é o diretor que toca. O roteirista ele tem que aprender muito sempre, né? Eu acho roteiros ficcionais mais fáceis, porque você está concebendo a história inteira, você tem os personagens na cabeça, você criou tudo, então você não depende de ninguém para
para criar sua história, né? Agora, eu já fiz, por exemplo, dramaturgia com fins educativos, como era esse de Moçambique, essa novela de Moçambique era para ensinar saúde, prevenção de AIDS e tal. Não tinha conteúdos que tinha que ter, então o roteiro ele passava por uma aprovação de pessoas ligadas à saúde, tal. Desculpem o atraso, prazer tê-los aqui na Michael Mídias. Prazer é todo nosso. César. César. Minha assistente, Beatriz. Prazer. Eu sou Michael e este é o homem que me ensinou que onde existe um espaço vazio, existe uma... Um roteiro não ficcional, ele depende muito do objetivo dele. Por exemplo, o Almanac Brasil é uma coisa pautada na revista, então a gente decide temas. Esse programa vai ser sobre torcedores fanáticos. Aí vem a pesquisa, eu escrevo o texto e mando para a TV Brasil as falas dos apresentadores, os óculos dos quadros. E aí a TV Brasil fala, não, aqui tá bom, aqui não tá bom, aqui você exagerou. E aí a coisa vai e vem algumas vezes até chegar num consenso, né? O Almanac Brasil, ele tem cenas, ele tem 26 minutos de duração e não pode passar disso, e cada bloco tem que ter 13 e acabou, porque é o buraco que tem na programação. Então você tem que ficar cronometrando o tempo inteiro, rigidamente, cada falinha do apresentador, cada off, para a coisa se encaixar. E tem uma coisa de timing também, se a gente fica dosando, então tem muito apresentador, tá muito chato, bota uma piadinha, bota uma coisinha, você faz um temperinho. Mas na ficção também isso acaba acontecendo dependendo do formato. A não ser que você faça um longa, que é uma coisa que pode ter 1h20, pode ter 2 horas, tem longa até de 4 horas, depende, você vê Harry Potter, enormes e tal. Mas normalmente quando você faz qualquer filme, você tem um lugar que você quer exibir. E aí essa grade de exibição que determina se ele tem um tempo. Então documentários, tem documentário de 50 padrões, 50, 25, 2 horas. Aí você faz assim, nos falando, nessa grade da programação da Discovery, agora no que a gente está fazendo, é 26 minutos. Então vamos fazer caber. Aí a gente faz caber. E a estrutura do roteiro, ela é diferente. Depende da emissora, depende, por exemplo, a Rede Globo tem um formato de roteiro padrão que eles te mandam você fazer naquele formato, porque já é padrão da emissora. E é um formato inteligente, um arquivo lá, que quando você bota lá interna, dia, sala, e bota o nome dos personagens, ele já gera um arquivo para produção falando assim, esse roteiro tem 10 cenas na sala, 12 cenas externas, em 20 cenas com a personagem Maiara, 13 com a Thaís, aí a produção já faz Isso é a Globo. A TV Cultura pro Almanac Brasil, por exemplo, eles pedem formato rubrica, aquele formato que você descreve tudo que acontece e depois você põe a fala do apresentador numa coluna compridinha. Tem outras pessoas que querem visualizar 2 colunas, então eles pedem 2 colunas, ação de um lado, texto do outro. Eu tenho, meus roteiros, se for ver meu portfólio, é um caos, tem uns tem de 2 colunas, tem rubrica longa, rubrica pequena, tem uns que pedem para as falas serem em maiúsculo e a rubrica em minúsculo, outros ao contrário. Então é uma coisa que tem que dançar conforme a música do seu... Como eu tenho trabalho para um monte de emissoras diferentes, normalmente eu falo, me manda aí um modelo de roteiro de vocês. E aí eu faço seguir aquele padrão. Ser roteirista é uma eterna surpresa quando você vai ver o seu trabalho pronto. Às vezes você chora de alegria, às vezes você chora de tristeza de ver o que o cara fez do seu sonho. Mas você faz um sonho aqui no papel. Ele vira uma coisa às vezes completamente diferente, para melhor ou para pior.